Que correria! Oh, beleza! Aí, estamos aqui, uma correria, cheguei correndo aqui. Estamos para mais uma live, né? A 10ª live de 21 lives. Legal, muito bom! Hoje o tema nosso é ira. Você já ficou irado, nervoso, a ponto de explodir? Aí, ó, a Maialma, acho que é isso, né? Maialma está conosco, seja bem-vinda. Velasquez, seja bem-vinda. A Márcia, seja bem-vinda. Olha aí, Mile Fábio. Lorena Lourão, seja bem-vinda, minha grande amiga, irmã de fé. Beleza, muito jóia, muito legal. Se você pode mandar um convite para alguém que te irrita, alguém que pega no seu pé, que te enche a paciência, que tira você do sério, essa é a hora agora. Manda para ele um convite, para ele participar conosco desta live sobre ira, ficar nervoso, raiva. Selma, seja bem-vinda. Ok, muito legal, muito bom. Ok, vamos começar então. Pessoal, esse tema é um tema que as pessoas de uma certa forma não gostam muito de tratar. Meu pai, seja bem-vindo. Por que as pessoas não gostam muito de tratar essa questão de ficar irado, ficar com raiva? Porque sempre esse tema, ele vem acompanhado dentro do nosso imaginário de violência. Mas não necessariamente a raiva tem que vir acompanhada de violência. A raiva, que é o tema da nossa live de hoje, a ira, o ficar irado, o ficar nervoso, faz parte da raça humana. Eu poderia dizer assim, quem nunca ficou irado que atira a primeira pedra, não é? O próprio Jesus, na Bíblia, a gente vê ele nervoso, porque ele não entrou lá passando a mão na cabeça das pessoas, mas ele entrou dentro do templo com um pedaço de pau na mão e o trem não foi fácil não, neguinho teve que correr. Então, esse tema ira, ele tem essa conotação da violência, da agressividade, né? E muitas pessoas têm medo de lidar com isso, mas eu quero de uma maneira bem tranquila trazer algumas informações para vocês e falar um pouco da alexithymia, que muitos que estão me ouvindo não sabem nem o que é isso. É a pessoa, depois eu vou entrar em detalhes, mas é uma pessoa que tem dificuldade de expressar o sentimento. Hoje, aproximadamente 10% da população mundial tem pode-se dizer esse transtorno, essa dificuldade de expressar o sentimento, tanto positivo quanto negativo, ou tanto de amor como de raiva, e geralmente ela fica para dentro com isso, e isso pode gerar problemas no relacionamento conjugal. É por isso que, por causa disso, eu resolvi falar um pouco sobre ira, porque no relacionamento conjugal acontece, e em alguns casos, se não for muito bem administrado, pode gerar sequelas, e em alguns casos até terminar o casamento, enfim. Então nós vamos trabalhar hoje sobre isso, né? Sobre a ira. Faz parte da natureza humana? Então vamos adentrar essa questão. Então todos nós já tivemos um momento de ira. Eu vou falar para vocês um momento de ira que a gente pode lembrar, você pode buscar na memória agora. Quando você era pequeno, seu pai não dava aquilo que você queria, você ficava nervoso. Então a ira, ela vem justamente pela frustração de alguma coisa, ou porque alguma coisa não saiu do jeito que a gente queria, ou porque a mãe e o pai não quis dar e você faz birrinha, fez bico, então você ficou nervoso. Então a ira, ela faz parte da natureza. Se nós formos olhar na Bíblia, nós vamos perceber que o primeiro momento de ira que nós temos humana, a gente percebe em Gênesis capítulo 4, versículo, deixa eu dar uma olhada aqui para versículo 6. Deus chega para Caim e fala assim: por que você está irado, Caim? Caim estava furioso. Caim, ele é filho de Adão e Eva, e tinha Caim e Abel, né? E bateu na cabeça de Caim uma ira muito grande, ele ficou irado.
E por que ele ficou irado? Porque o seu irmão teve aceitação melhor em relação ao sacrifício que ofereceu a Deus e o sacrifício dele não foi aceito. Basicamente é isso. E ele, por causa disso, por não ter sido aceito, ele desenvolveu uma ira. Mas o interessante no texto, pessoal, que a gente pode observar, é que Deus vai conversar com Caim e fala para ele sobre ele controlar a ira. Deus não fala para ele em relação a não ter a ira, mas ele fala para ele dominar a ira, controlar a ira, senão ela terá domínio sobre ele. Eu achei muito interessante isso, porque de certa forma todo ser humano tem em algum momento essa situação, né? De ficar irado, descontente com alguma coisa. A gente sempre vai ver alguém ficando muito nervoso. A gente vai ver Jonas lá descontente demais porque Deus não ia destruir Nínive porque eles tinham se arrependido. Então a gente fica vendo até homens ilustres na Bíblia com esse sentimento. Moisés, com raiva, irado, ele jogou, quebrou a pedra, depois teve que subir mais 40 dias para o monte, jejuar de novo, para receber os mandamentos de novo. Então a gente percebe que o ser humano é carregado de ira. A ira, a raiva, ela representa uma tentativa de mudar externamente o que internamente está incomodando. E aí quando a gente vê em relação a Caim, ele fez alguma coisa externamente, ele foi lá e matou Abel. Então a ira, ela pode desde a eu tomar uma decisão de mudança na minha vida, uma postura de raiva internamente para mudar, até uma projeção externa de destruir aquilo que provocou a ira ou descontentamento em mim, que é como a gente pode se dizer, uma ira totalmente descontrolada. A ira, a raiva, é um tipo de energia que, devido a uma provocação externa, fez com que o indivíduo se mobilizasse para fazer mudar a situação. E em relação a isso, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a pessoa que ela está sendo ameaçada internamente, geralmente a ira ela vem por causa da ameaça da autoestima. Quer dizer, alguém vem e rouba ou tenta tirar de mim alguma ação externa, tenta roubar de mim aquela autoestima. Você quer ver um exemplo? Para uma pessoa ficar irritada? Uma pessoa que é injustiçada. Olha que coisa mais doida. O cara pode ser bom do jeito que for, mas ele foi injustiçado, alguém mentiu, alguém fez uma calúnia, alguém fez um fake news dele, ele vira o bicho. Por quê? Porque está manchando a integridade dele, que ele zelou com tanto cuidado, está fazendo uma não verdade, uma mentira, e ele se sente injustiçado. E essa injustiça, ela pode levar a pessoa a ter uma atitude ameaçadora em relação àquele que fez aquele tipo de injustiça. Tem várias situações na nossa vida que geralmente faz aflorar essa ira. Agora, existe um problema que nós precisamos discutir nessa live de hoje. Por exemplo, pessoas que reprimem a sua ira, né? Hoje nós sabemos que uma pessoa que reprime a raiva, a ira, ela tem 5 vezes mais chance de desenvolver um infarto do que uma pessoa que fica calma. Puxa vida, caramba, 5 vezes mais. Tem pessoas que elas reprimem a raiva, reprimem a ira, é como se ela estivesse tomando veneno, né? Querendo que o outro morresse, e no entanto ela que está sendo intoxicada, porque essas questões ligadas a reprimir a raiva depois que ela nasce é algo complicado. Agora, o problema é que nós não temos, não nos foi dado, não foi passado para nós essa questão de lidar com emoções fortes como a raiva. Quando você era pequeno e você chorava, a mãe ou o pai, pode parar, precisa não. Então, a gente tem dificuldade de lidar com a emoção, principalmente a emoção da raiva, né? Quando você tinha raiva, não quero ver você com raiva não. Ora, o menino está com raiva, deixa ele chorar. Ele está com raiva, ele tem que externalizar o que ele está sentindo.
é o sentimento dele. E se você reprime ele, não deixa ele externalizar, não quer dizer que você tem que fazer o que ele quer, mas se você não deixa externalizar, ele não vai aprender a equilibrar. Que tanto de raiva, se aquilo que ele está, o Moacir, seja bem-vindo, Moacir, aquilo que ele está colocando, para ele aprender a dosar. Vocês já viram pessoas que tem momentos que quando ela explode para valer, é porque ela não sabe lidar com a emoção, então ela fica totalmente desequilibrada. Então, aprender a lidar com sentimento e com emoção e com pensamentos nos ajuda a lidar melhor e a amenizar a situação que nós estamos sendo submetidos. Quem nunca sofreu pressão, o dia que sofre pressão é perigoso dar um infarto. Quer dizer, a pessoa que vive sob pressão e ele dá conta de se manter equilibrado sob pressão, ele vai longe. Aquele que nunca teve pressão e de repente ele passa a ter pressão, então ele pode, com uma panela de pressão, explodir, porque ele não sabe dosar, lidar e tirar a pressão de si. Então isso é algo realmente que chama a atenção. Agora, eu queria falar sobre alextemia. Por que eu quero falar sobre alextemia? Porque muitas mulheres estão casadas com uma pessoa que tem alextemia. Muitos homens estão casados com uma mulher que tem alextemia. Mas é mais com os homens, né? Porque o homem não é permitido ele lidar com emoções. Homem que é homem não chora. Homem que é, entendeu? Mas olha o que acontece em relação à alextemia. Ela tem uma origem grega, que é justamente a dificuldade da pessoa expressar a emoção. Basicamente, em linhas rápidas, é isso. Alextemia foi porque alguns médicos, ao tratar de alguns pacientes, eles perceberam que eles não conseguiam expressar sentimento nenhum. Eles não conseguiam expressar amor, eles não conseguiam expressar ódio, raiva. Então, uma mulher que é casada com alguém que tem alextemia, ou homem, ele vai perceber, e é grande a quantidade de pessoas que estão assim, que ela sempre está querendo e ele não pode expressar o amor. Por exemplo, ele não vai dizer para ela que ama verbalmente, ele tem dificuldade de palavra. Alextemia é um distúrbio que ele está ligado basicamente à dificuldade de expressão, à dificuldade de falar, tá? A ausência de fala para descrever o sentimento. Então a mulher está querendo que ele fale, você não fala que me ama, e etc. E isso para a mulher precisa de ouvir. Qual é o canal por onde a mulher ela interpreta o mundo? Pela audição, e o canal do homem mais pela visão. E o sentimento da mulher, ele é mobilizado pelo que ela escuta, né? A audição tem um fator primordial. Agora, o homem nunca fala para ela que ama. Tem homem que nunca falou para a mulher que ama. Ele não fala para a mulher, não é porque ele não ama, mas ele até ama. Ele não fala que está com raiva, não é porque ele não fica com raiva, ele não dá conta de expressar isso. Entendeu? Então, se esse homem ele tem dificuldade de expressar o amor para essa mulher ela vai sofrer, né? Ela vai sofrer. A Camille falando, a mulher pira. É verdade, a mulher pira, porque ela quer ouvir do homem uma expressão de sentimento. Estou apaixonado por você, estou enamorado por você. E o homem não faz, o homem não fala isso. Aí você fala assim, tem cura isso? Tem. Por quê? Geralmente quem tem alextemia são pessoas que na infância foram muito reprimidas em relação ao sentimento, ok? Pessoas que na infância foram muito reprimidas em relação ao seu sentimento, elas têm dificuldade de expressar momentos de prazer e alegria e momentos de dor, de sofrimento, todo tipo de sentimento que o ser humano tem, essas pessoas elas têm dificuldade de manifestar. Olha aí, a Simone está falando aqui, depois de 30 anos de casada já desisti. Olha, não sei, de repente, será que ele não tem uma alextemia? Se ele tiver, tem que fazer terapia, tá? Por que terapia? É extremamente importante a terapia, porque lá dentro ele vai estar sozinho com o terapeuta durante 50 minutos. Primeiro ponto. E nesse período ele vai ter que falar. Segundo ponto. O terapeuta vai pedir ele para falar dos sentimentos. Terceiro ponto. E o quarto, o terapeuta vai ter toda a paciência para ouvir o sentimento que ele quer expressar.
Fazendo isso, ele vai de novo reconquistar aquela segurança de poder, como homem, expressar o seu sentimento. E tem mulheres também que têm essa dificuldade. Então isso é muito importante. Eu resolvi colocar esse tema da alexithymia. Por quê? Porque ele vai ajudar uma grande população de pessoas. Você concorda comigo que hoje aproximadamente 10% da população mundial tem alexithymia? Ui! Se 10% tem, então você deve estar perto de alguém, meu amiguinho. Você já deve ter passado por alguém. Aí a Tatiana está falando aqui, ó, difícil colocar um homem cabeça dura para fazer terapia. É verdade. Aí o outro está falando aqui, ó, Leni, eu não gosto de terapia. Terapia é uma necessidade, né? Eu também não gosto de médico, não. A gente vai quando a gente precisa. E se não precisa, a gente não vai. E principalmente se for homem, né? Aí ele está falando aqui, tenho dificuldades em abrir com outras pessoas. Eu entendo. E se for homem, por exemplo, principalmente quem é casado, ele cuida de todo mundo, menos dele. Então, ele deixa ele por último. É porque ele tem o arquétipo do cuidador. Depois um dia eu vou falar sobre isso. Existem 12 arquétipos, tá? Ligados ao desempenho que cada um escolhe para desempenhar na vida. Alguns com mais papéis, outros só com um papel. Então, essa questão, ligado a isso, nós precisamos. Filhos também não falam que amam, justamente. Então, tem filhos que não falam, tem filho que não expressa. Não quer dizer que ele não ama, não quer dizer que ele não sinta, ele não dá conta de expressar em palavras. Por isso que a doença chama alexithymia. A ale parece que é de não palavras e temia em relação ao sentimento. Ok? Muito, muito bem. Bom, o que acontece quando a ira vem para mim? O que acontece quando a ira é estabelecida? A Márcia está falando, principalmente filhos adolescentes. Essa fase não é fácil. Não é fácil. A gente tem que ter uma capacidade tremenda de suportar. Eu vou estar falando agora o que eu preciso fazer, o que a gente precisa fazer para a gente lidar com pessoas que são difíceis, tá? Se você tem alguém lá que tem filho adolescente nesse período agora que está entre 14, 15, 20 e pouco, corre e chama, porque eu vou falar agorinha o que você precisa fazer para lidar com esse tipo de situação que vem para você. Olha, pessoal, quando a pessoa fica irada, ela produz mais hormônios, ok? Então ela vai produzir mais, o homem, mais testosterona, cortisol, né? Vai ter adrenalina, noradrenalina. Então, vai ter cortisol, que é especificamente o hormônio do estresse, e isso vai gerar uma toxicidade. Alguém falou para mim agora há pouco, na hora que eu não tinha começado a live, eu estava conversando com alguém, ele estava me dizendo que intoxica, e é verdade. Quando nós temos essa quantidade toda de hormônio que nós produzimos para o ataque, para defender a nossa autoestima, a nossa honra, enfim, aquilo que alguém está nos incomodando, aquilo fica no corpo. E tem pessoas, olha pessoal, preste atenção no que eu vou dizer para você. Tem pessoas, você deve conhecer pessoas assim também. Se você conhece, manda um recadinho para mim aí que eu vou estar falando aqui. Tem pessoas que ficam nervosas e elas, quando elas desabafam, na hora elas querem te beijar. Você já viu isso? Elas estão nervosas, estão um absurdo de brava. Aí elas xingam você, mandam você para aquele lugar, aí depois está tudo bem e você fica ruim. É verdade. Tem pessoas que fazem isso. A Tatiana está dizendo, raiva adoece. Ontem tive umas dores incríveis nos rins, certeza que foi a raiva que eu passei. Olha pessoal, uma briga, escuta isso, hein? Eu tenho uma especialidade em tratamento de fígado, um dia eu vou estar falando para vocês aqui, mas uma pessoa que passa uma raiva, uma discussão muito acirrada com o marido, no período pouco curto de 1 hora, equivale a 2 dias bebendo álcool. Entendeu? O mesmo efeito que tem o álcool para destruir o fígado, a raiva, a ira tem. Porque ela intoxica. O fígado vai ter que filtrar toda essa bagaceira. E muita coisa vai ficar no fígado, hein? O excesso de hormônio,
a produção exagerada de cortisol vai sobrecarregar o fígado. Então isso tudo vai atrapalhar. Tem pessoas que quando ficam nervosas, desregulam o intestino, dá diarreia, outros começam a vomitar. Tudo isso é reação do fígado, porque o fígado está sendo intoxicado. Agora, como eu disse para você, tem pessoas que elas vão ficar nervosas e vão falar. E tem pessoas que vão ficar um dia nervoso, não quer nem ver a cara de ninguém. Tem gente que vai ficar meses. Você já viu pessoas que brigam e elas ficam de mal de você até um mês? Brabo. Porque até agora, aquela quantidade toda está presente na vida da pessoa, né? Aquela quantidade toda de adrenalina, testosterona, os hormônios femininos que já alteraram tudo está presente no organismo. Enquanto essas toxinas não saírem, a pessoa não volta ao estado normal. É como se ela tivesse bebido um veneno e o organismo está querendo jogar para fora aquele veneno. Enquanto não jogar para fora aquele veneno, aquilo vai intoxicar a pessoa. Entende, pessoal? Então a gente tem que tomar cuidado. Agora, não tem mais fígado. Não tem mais fígado. É verdade. Bom, depois eu entro em detalhe em relação ao fígado. Tem alguém da audiência aqui falando sobre o fígado. Bom, agora eu quero te perguntar uma coisa. Você é uma pessoa do bem, uma pessoa tranquila, não é nervosa, não sou nervoso, mas se me provocar eu mordo, ok, tudo bem. E aquelas pessoas que são nervosas de natureza? Você já teve contato com esse tipo de pessoa? A outra falando que não tem mais fígado. O Velasquez, né? Olha aqui. Quem já teve um patrão enjoado? Eu já tive. Eu fiquei 1 ano numa empresa trabalhando com seguros e essa patroa era tão ruim, mas tão ruim, que ela xingava a gente. Hoje eu poderia entrar com danos morais, né? Ação com danos morais. E eu comecei a desenvolver gastrite, úlcera. Por quê? Porque a cobrança era muito grande e o nível de raiva era tão grande que eu não podia falar nada para ela, porque se eu falasse eu ia ser mandado embora. Eu tive que sair, depois de 1 ano eu saí. Mas enfim, você trabalha numa empresa que é muito cobrado e o patrão é difícil de lidar com ele. E quando você se aproxima dele, ele já está nervoso, ele está irado já, ele tá o bicho, ele está mordendo maribondo, ele está mais brabo do que cupim macho, ok? Cupim macho, ele está mais brabo do que cupim macho. Eu tive, a Camila está falando, eu tive um patrão assim, meu pai é super estourado, uhul! Então, para essas pessoas, você tem que ter uma forma diferenciada de lidar com ela. Assim, se você tem que se aproximar dela, porque se você não tem que aproximar, tchau, fui, não quero mais, ok? Agora, se você tem que conviver com essa pessoa, se for um dos cônjuges, você tem que conversar, tem que levar em fazer terapia, porque para conviver com uma pessoa assim, a vida toda, o seu fígado vai pagar por isso. O fígado, ele é onde ele faz o filtro de toda essa toxina. E ele sofre com isso. O fígado é o 2º órgão mais importante do corpo. Só para você lembrar, o primeiro não é o coração, esquece o coração. O primeiro é o cérebro e o 2º é o fígado. Se o fígado não estiver bom, até o coração seu vai ter problema, o rins vai ter problema, pâncreas, aí o intestino complica tudo, ok? As funções do fígado hoje já estão avaliadas, acho que em 500 funções, tá? Tem gente fazendo pós-doutorado, tem médicos, PhD, fazendo pós-doutor em fígado, tá? Especialista em fígado. Ok, a Sara entrando, sejam bem-vindos. Pessoal, essa questão de lidar com pessoas que são iradas. Primeira coisa que nós precisamos é ter calma para conversar com essas pessoas. Não adianta se você percebeu que está conversando com alguém e essa pessoa começou a alterar, ela ficou nervosa, baixa a sua voz, porque você não vai conseguir convencer ela. E outra coisa, eu vou dar uma dica para vocês. Você está nervosa, hein? Você está nervoso, hein? Se a pessoa está nervosa, ela está nervosa a nível do inconsciente, tá?
porque foi mobilizado alguma senha, algum gatilho dentro dela, e aí você traz a consciência, e você está querendo que ela voe em você. Pessoa quando está nervosa, você nunca deve falar que ela está nervosa, porque você vai atiçar ela agora a nível consciente, ok? Ela está a nível inconsciente, porque vocês concordam comigo que a pessoa quando ela está nervosa, ela solta aquele impulso de uma vez, ela não consegue controlar. O nível de descarga de energia que a pessoa tem é tão grande, é tão alterado, que quando passa aquilo ela fica tremendo. Demora horas para ela voltar ao normal. Como eu disse para você, tem pessoas que demoram dias, tem pessoas que demoram semanas e tem pessoas que demoram meses para voltar ao normal. Então, primeira coisa, se mantenha calma ou calmo e não fale para a pessoa que ela está nervosa. Você concorda comigo que se alguém começar a alterar com você e você ficar calado, ele vai ter que parar, não vai? Não adianta você conversar naquele momento. Você pode conversar com a pessoa no outro momento, quando ela estiver tranquila. Mas naquele momento em que você está ali, manter a calma. A Camille está falando, manter a calma vai acalmar. Combater o mal com o bem. É verdade. Quando você começa a fazer a mesma coisa que o outro está fazendo, a tendência é aumentar e o descontrole é aumentar mais ainda. Outra coisa, dar atenção para a pessoa. Porque a pessoa está falando, dá atenção para ela, olha para ela, não precisa olhar com cara de sarcasmo, né? Mas olha para ela, porque a pessoa, ela está com problema, a coisa não está sendo fácil ali, né? E outra questão que é importante é você não guardar ressentimento, porque se você guardar ressentimento, por exemplo, o seu filho responde para você, te xinga, é muito comum, eu escuto no consultório, quem tem filho adolescente, alguns passam por isso, eu te odeio, mãe. Vocês acham uma coisa mais pesada do que um filho falar para o pai que odeia? Eu quero que você morra. Eu não vou falar aqui alguns substantivos ou adjetivos que eles falam, mas isso que eu estou falando aqui é o mais leve, tá? É o mais leve. Eu quero que você vá para o inferno, coisas pesadíssimas. E a gente sabe que eles não querem falar aquilo, mas o momento ali do descontentamento, do descontrole é tão grande, porque o desafio que eles têm para a vida é muito grande, vocês concordam? Vão ter que arrumar alguém para casar, vai ter que arrumar a vida, né? Vai ter que fazer um monte de coisa. E o que acontece? O pai fica magoado. Tá, é seu filho. Saiu de você isso aí. Foi você que fez. Né? Porque não sei o quê. Você pode tomar um monte de atitude. Eu sei que tem gente que faz um monte de coisa, que eu não vou entrar em detalhes aqui, eu não quero colocar nenhuma opção para isso. Mas eu estou falando em relação a você. Eu não estou falando em relação a ele. Você faz com ele o que você quiser. Tem gente que põe para morar fora de casa, ok? Tem gente que separa do cônjuge. A atitude é sua, mas eu estou dizendo em relação à proteção sua. Não guarde ressentimento. Porque guardar ressentimento e mágoa é você tomar veneno achando que ele vai morrer. Ele vai ficar vivo e viver muito e você vai embora. Ame você. Eu costumo dizer, geralmente para os casais, ou até mesmo para a família, quando vem aqui, seu filho está assim, 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 mas eu quero dar uma notícia para você. Vai viver sua vida. Não fica estabelecendo a sua felicidade com base no seu filho, que não te submete. Você é muito mais do que isso. Aliás, você e seu esposo existiam antes de nascer os filhos. Então o relacionamento de vocês é mais importante do que o filho. Entende isso que eu estou falando, mãe? Entende isso que eu estou falando, pai? Então é importante a gente ter essa percepção. Agora, qual que é melhor? Se você fosse me perguntar, a Márcia está falando que o amor próprio é elevado e uma boa forma de autoproteção contra a ira. É verdade. Tem pessoas que depois de uma discussão com o filho pode ficar chateado por resto da vida. Para com isso, meu filho. A fila anda, meu amigo. Seu filho vai fazer as coisas dele, vai crescer, vai casar, vai para lá, e você vai ficar aí sofrendo? Não. Para com isso. Para com isso. Vai cuidar da sua vida. Vai cuidar, ficar, aqui alguém está falando aqui, ficar me remoendo, também guardado, não pode ficar remoendo essas coisas, deixa para lá. Bom, eu não vou entrar em detalhe porque tem muita coisa para a gente discutir, porque se eu for falar para você de mecanismos para você controlar pensamentos, eu tinha que fazer uma live inteira, mas eu vou te explicar uma coisinha simples para você. Você nunca vai parar de pensar. Tem gente falando aí que o pessoal está com síndrome do pensamento repetitivo, né? Não vou falar que é autor disso aqui não. Gente, todo mundo é assim, só não pensa quem morreu.
Eu sei lá, também deve pensar. Só para de pensar quem não existe na Terra. Ou sei lá, depois dessa vida tem outra, mas assim, se você existe, você pensa. Eu estava vendo um grande sábio falando, se você estivesse pensando coisas boas, você queria que o pensamento parasse? É lógico que não. Se o pensamento está dando prazer, você não quer parar. Agora, se o pensamento é ruim, então põe pensamento bom. Para de ficar pensando coisas ruins do seu filho. Para de ficar pensando coisas ruins do seu cônjuge. Porque se você fica fazendo isso, o pensamento vai vir de todo jeito. Então pega e pensa coisas boas. Só isso. Até quando você está dormindo, a sua mente trabalha. A mente não para. O seu coração não para. O seu rins não para. Tudo está funcionando. Porque isso aqui está funcionando. Se você parar isso aqui de funcionar, o resto para. Então nós precisamos tomar cuidado com essa questão, né? Olha aqui, meu pai ficou chateado e teve câncer. Eu fiz uma matéria na faculdade de psicologia com uma professora que estava fazendo uma pesquisa no Araújo Jorge, ok, pessoal? Presta atenção nisso. E ela percebeu que a maioria das pessoas que tinham câncer tinham problemas de ódio e raiva dos parentes. Entendeu o que eu falei? O câncer é o maior motivo, o maior protagonista do câncer é o ódio, a raiva contida. A raiva que você guarda para dentro. A mágoa, não perdoo, não perdoo, não perdoo. Esse sentimento, eu não perdoo, eu não perdoo, eu não perdoo, ele toma conta do indivíduo e ele destrói as células. Ele deforma as células. Ele faz as células pararem de fazer a atividade que elas estavam fazendo. Aí a pessoa desenvolve o câncer. A pesquisa dela foi, a maioria das pessoas que estavam no Araújo Jorge, naquela época, não sei agora, mas acredito que é a mesma coisa, elas estavam com câncer porque elas tinham raiva do pai, raiva da mãe, raiva dos irmãos, e etc, e etc, e etc. Duas coisas. Então eu vou internalizar ou eu vou extravasar a minha ira? Bom, você não vai internalizar essa ira. Já está bem claro nessa live que você não pode fazer. Agora, extravasar, você tem que tomar cuidado com o que você vai fazer. Eu li no texto bíblico em Gênesis capítulo 4, versículo 6. Oi, Márcio. Eu falei para vocês que Deus chega para Caim e pergunta para ele assim, por que você está irado? Deus questiona a ira. Então, eu não posso, de forma alguma, deixar essa ira ficar internalizada em mim. Porque ela pode provocar alguma coisa grave. Agora, eu tenho que saber também lidar com isso, porque Caim não soube lidar com a ira dele. O que ele fez? Ele foi lá e matou o irmão. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Você pode irar, agora tem que tomar cuidado com o que você vai fazer com essa ira. Porque irar é extravasar um descontentamento. Quando você está triste, você chora. Quando você está com raiva, você fica com raiva. Você é gente. Ser humano é assim. Se ele for saudável, ele é assim. Quando você está sob efeito de remédio, você não consegue nem ficar irado diante de um descontentamento, porque o remédio, ele embota o seu ego e você não dá conta de reagir. Mas uma pessoa saudável, se ela for provocada, ela vai ter momentos de ira sim. Agora tem que saber o que você vai fazer com essa ira. Então, internalizar não pode, externalizar tem que ser com moderação. Oi, tá parecendo bebida, né? Beija, ou aliás, beba com moderação. A quantidade de adrenalina, noradrenalina, diante daquilo que alguém está falando para você, pode estabelecer um nível que vai chegar. Aqui, ó, eu não consegui perdoar, mas já passou aqui. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu botar aqui para vocês. Eu não consegui perdoar um relacionamento e fiquei 10 anos deprimida. Justamente. Uma das questões que acontece muito em relação às pessoas que ficam com raiva interna é desenvolver depressão, né? Porque você não deixa a alma externalizar descontentamento. Pessoas que têm alexithymia, elas desenvolvem muita depressão, tá? Porque elas não conseguem externalizar o desejo da alma de jogar para fora aquilo que entrou. E vou dizer para vocês, quando você está com raiva, você tem que falar. As mulheres, elas falam muito, isso é legal. O homem,
ele tem dificuldade, olha bem a situação, ele não conta, né? A mulher, ela teve um descontentamento, já liga para meio mundo de gente, já estou melhor. E o homem guarda. E o número de infarto com os homens não é maior? O número de infarto com homens é maior. Porque eles não cuidam dessa parte, eles não extravasam. E aí o resultado fica complicado, né? A situação complica, porque de certa forma eles não deixam essa emoção sair para fora. Quer dizer, entrou uma ira pelo que você ouviu, ou pelo que você viu, e aí você tem que jogar para fora ela através da verbalização. Por isso que a terapia é muito importante para aprender a lidar com esse sentimento, com essa emoção chamada ira. Agora eu quero perguntar uma coisa para você. Caso você tenha uma briga com o cônjuge, o que você fazer? Né? Então, geralmente, quando está tendo briga de casal, e quem não brigou com o casal, que atira a primeira pedra. Quem nunca brigou com o cônjuge, que atira a primeira pedra, né? Eu já vi também pessoas que dizem que nunca brigou, mas aí o casamento acaba em pouco tempo. Por quê? Ele nunca externaliza, é o que eu estou falando para vocês. Se eu não externalizo o sentimento, chega um momento que o sentimento, eu morro por dentro, eu me destruo, a pessoa resolve terminar a relação. Discutir relação faz parte. E tem discussões de relação que dá briga. Sai fumaça. Eu já tive situações assim. De sair fogo. Você é gente? Você é gente? Então se você não viveu isso, possivelmente vai. Mas eu não vou viver nunca. Então você é uma pessoa que internaliza o descontentamento. Você escolhe qual que você quer. Internalizar e não expressar o sentimento dá infarto. O risco é 5 vezes maior do que uma pessoa que externaliza. Agora, externalizar no sentido descontrolado pode gerar problema, conflito e até morte, destruição da pessoa e daquelas pessoas que estão à sua volta. Então a primeira coisa, se você está brigando e a situação é complicada, o tema é um tema difícil de lidar, na hora que o marido estiver nervoso, você não fala e ele vai externalizar a raiva dele, sei lá, ou ficar bravo. Aí depois, quando ele ficar calmo, você retorna ao assunto, se você achar interessante essa hora. Como eu disse para vocês, olha o que eu falei, que tem pessoas que elas vão ficar com raiva por 1 hora, por 2, e tem gente que vai ficar com raiva por 2, 3 dias, e por 1 semana ou por mês. Então você observe se ele já descontaminou da toxina que aquela briga provocou. Porque se não desintoxicou, vai ter outra briga. Entendeu isso que eu estou falando? Você que tem que perceber, você tem que olhar se ele está oferecendo risco ou não. Se ele já desligou, já cortou o pavio da bomba, se a granada já tirou o pino, você tem que saber isso, né? Se já explodiu tudo que tinha que explodir. Porque se não explodiu tudo que tinha que explodir e você vai chamar o tema de volta, aí a coisa vai arrebentar. Aí, quer dizer que pode ficar pior do que antes. Então você tem que ter essa capacidade de observar e ver como que está a reação dele, como que está a fisionomia dele, né? Se pudesse fazer um exame de sangue era bom, porque no exame de sangue vai saber a quantidade de cortisol que ainda tem nos vasos sanguíneos esparramados pelo corpo, nas artérias, né? Então, primeira coisa é falar com ele depois, né? E se você está trabalhando no emprego, o patrão te provoca demais, você não está aguentando mais, se você não consegue, você tem 2 saídas, né? Ficar ou não ficar, eis a questão. É você que tem que decidir. Mas o que você tem que entender é que, se você está passando raiva, está sofrendo muito, você está sobrecarregando o seu fígado. E sobrecarregar o fígado vai diminuir a sua qualidade de vida, vai diminuir a capacidade de gestão, vai diminuir a capacidade de filtração do sangue. Então é muito importante que você tenha cuidado. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês, né? Se você tem alguma coisa que você queria que a gente falasse em outro momento, a gente pode falar, mas basicamente em relação à ira, foi isso que eu preparei para nós conversarmos aqui. Então que eu espero que tenha sanado algumas dúvidas e tenha ajudado a você em relação a lidar com essa emoção. E se você conhece alguém que tem alexithymia, ou você conhece alguém que é muito irado,
ou se conhece alguém que está passando por essa situação, envia esse vídeo para ele, compartilha, ok? Um grande abraço, até mais pessoal pela audiência, e amanhã estaremos de novo aqui, na 11ª live da série de 21 lives sobre coisas de casal. Um grande abraço e até lá!